A única saída seria destronar o rei. Implantar uma O nova Rico dinastia. e Lázaro, resumo do capítulo de Tal terça-feira, traição 24 de justificaria junho. seu afastamento. Está pensando em renegar as divindades babilônicas. Amites fala que chegou a hora de ceder seus aposentos aos novos soberanos da Babilônia. Rebeca pergunta se Amites precisa mesmo vai fazer isso e se não pode esperar mais um pouco. Amites diz que é o curso natural das coisas. E fala que se o filho não precisasse dela, iria para um retiro tranquilo e deixaria para trás toda a tribulação do palácio. Rebeca fala que Amites ainda é necessária e se for para longe não poderá ouvir a flauta de Urzabum e nem apreciar o jardim que Nabuco fez com tanto carinho para ela. Melancólica Amites diz que Rebeca tem razão. E fala que a vida de rainha é cheia de responsabilidades e gostaria de ter ficado mais tempo com os filhos que cresceram num piscar de olhos e diz sentir tanta falta de Cassaia. Rebeca fala que Amites é admirada por muitos. Joana conversa com as crianças do palácio e conta sobre seu amor por Asher. Naomi pergunta se Joana pretende se casar. Joana diz que assim que Asher tomar juízo. Gadize fala que Matias fez Joana sofrer com seus erros e agradece por ela não ter guardado mágoas. Joana fala que Matias é como um irmão para ela. Enquanto isso, Evil conversa com Shamirã e conta que quando estava dentro do templo teve dúvidas, e não parava de pensar nas inúmeras vezes que presenciou o poder do deus Hebreus, e afirma que idolatrar a estátua pareceu ser terrível engano. Shamirã pergunta se Evil quer renegar as divindades babilônicas. Na sequência, Beroso conta para Nebuzaradã que Evil fez seu juramento a Marduk, e espera que ele continue fiel aos deuses. Samu Hamat fala que Daniel tem muita influência sobre Evil e agora o lobo de Judá também conquistou sua confiança. E diz que eles precisam ficar atentos. Nebuzaradã fala que não se surpreenderia se Evil virasse as costas aos deuses deles. Beroso fala que isso seria uma traição abominável. Nebuzaradã fala que se Evil cometesse tal infâmia a única saída seria destronar o rei e implantar uma nova dinastia. Beroso fala que a traição não justificaria o afastamento do rei e espera que eles não cheguem a esse ponto. A bruxa fala que só estrelas podem saber o que vai acontecer, enquanto Evil responde para Shamirã que ainda não sabe o que fazer, porém sua vontade é seguir suas convicções. Shamirã fala que a decisão é muito séria e todos se voltariam contra ele, e pergunta se os profetas hebreus falam algo sobre o reinado do marido. Evil diz que não sabe. Shamirã fala que está na hora de descobrir e Evil diz que precisa conversar com Daniel. Em seguida a bruxa diz a Nebuzaradã que eles não vão precisar se arriscar porque o próprio Evil cravará a flecha em seu peito. Porque ninguém teve coragem de contestar o favorito de Nebo, mas Evil Merodach nunca será como o pai e cairá do trono feito fruta madura. Nebuzaradã diz que estava gostando da ideia de incriminar Asher. Samu fala que quando ele for rei poderá fazer com o lobo de Judá o que quiser. Dana fala que não acredita e pergunta se Absalom está pedindo ela em casamento. Absalom diz que é isso que vem fazendo há anos. Dana pergunta se ele achou que ela iria aceitar porque está desesperada e não tem saída. Absalom fala que para ele, ela ainda continua pura, e diz que a decisão foi muito difícil e passou a noite toda pensando, e quando amanheceu se deu conta que continua gostando dela da mesma forma, e diz que acha que isso é amor, e fala que deseja que ela fique bem e se case com ele. Dana fala que não o ama, e pergunta se ele passaria o resto da vida casado com alguém que não o ama. Absalom responde que passaria sim, e afirma que ninguém precisa saber do que houve e ela será uma mulher casada, e diz que ela não precisa responder agora, e só pede para ela não demorar muito porque ele está um pouco aflito. Dana fica mexida. Enquanto isso, Daniel diz a Matias, Abednego e a Asher que o rei precisa da ajuda deles, pois o palácio está cercado de inimigos. Asher fala que podem contar com ele. Daniel pergunta para Matias como está a relação com Gadize. O escriba diz que está bem. Daniel fala que Sadraque enviou uma carta falando que está precisando de escribas em Nippur e pergunta se ele se interessa. Em seguida, Zaque conta a Beroso que descobriu que Zabaia está mesmo produzindo cerveja clandestina, e já mandou Rabissares efetuar a prisão. A bruxa passa por ali e pergunta quem será preso, e se assusta ao saber que se trata de Zabaia. Asher e Joana seguem nas ruas da Babilônia quando se deparam com Malca. Joana os apresenta e Malca diz que precisa falar a sós com a mocinha. Shag continua enchendo a cara de cerveja. Darice fala que ela precisa parar de beber porque vai jantar na casa do filho à noite. Shag fala que está tomando coragem. Nesse momento, Rabissares e outros oficiais vão até a casa da Lua. Eles dizem que tem uma denúncia contra Zabaia. Sem entender, Zabaia fala que eles têm um acordo.
Rabissares diz que não tem mais acordo, e manda os soldados revistarem o local. Após ficar sabendo sobre a chantagem que Zack fez com Joanna, Malca fala que o marido fez foi cruel. Joanna fala que apesar de tudo acha que Zack ainda tem jeito. Malca diz que Zack ama Joanna e faria tudo em nome desse amor. Joanna diz que ama Asher e agora eles estão juntos. Malca fala que deseja que Joanna seja muito feliz e saia apressada. Os oficiais encontram a oficina clandestina de cerveja na Casa da Lua. Rabissares dá voz de prisão a Zabaia. Zabaia pede para Darice procurar por Samu Hamati. A bruxa está apreensiva com a prisão do pai e, disfarçando a aflição, pede para o marido buscar o apoio do exército para quando chegar o momento de sentar no trono. Nebuzaradan diz que jamais imaginou que se casaria com a pequena ladra que encontrou na Casa da Lua. A bruxa fala que tinha certeza e afirma que se tornou sacerdotisa para chegar perto dele e se tornar sua esposa. Nebuzaradan fala que ela nunca contou como conseguiu esse feito. Ela diz que isso é um segredinho dela. Em seguida, Samu Hamati pede ajuda aos deuses para calar a boca de Zabaia. Urzabun conta para Rebeca que Shag Shag está bem e estava bebendo água. E fala que a mãe prometeu que virá para o jantar. Débora pergunta se a avó irá gostar dela. Urzabun diz que elas já se viram e diz que a mãe é a mulher que a filha encontrou no poço. Zabaia é levado para o calabouço. Zabaia chama Rabissares de traidor e diz que por anos pagou pelo silêncio dele e questiona o que fez ele mudar de ideia. Rabissares fala que ele foi descuidado e a cerveja clandestina foi descoberta e não tinha nada que ele pudesse fazer. Zabaia fala que todos saberão do trato deles. Rabissares diz que Zabaia está esquecendo que ele é irmão do chefe da guarda real e ninguém acreditaria em Zabaia. E diz que é melhor ele permanecer de boca fechada. Darice procura por Samu Hamati e fala que está desesperada. Samu pergunta se o infeliz falou o nome dela ou algo sobre ela. Darice diz que não e fala que Samu precisa interceder pelo pai. Samu fala que Darice não sabe o que ela passou na mão de Zabaia até ser vendida como uma cabra. Darice diz que Zabaia mudou e a velhice fez muito bem a ele. Samu que a morte fará melhor ainda. Darice implora para Samu salvar a vida do seu marido. Abinego ensina Lior a escrever. Evil procura Daniel e pergunta o que os profetas hebreus anteciparam sobre os anos em que ele estaria no poder. Daniel diz que sobre o reinado de Evil não tem especificamente nada, mas há relatos sobre o futuro da Babilônia. Evil pede para Daniel ler porque precisa saber tudo o que foi profetizado. Daniel lê o pergaminho e avisa sobre a destruição da Babilônia. Evil fica impactado e pergunta se tudo será destruído. Daniel diz que caso continuem pecando, adorando outros deuses, sim. A Babilônia será destruída. A novela está emocionante. Se você assiste e gosta da novela O Rico e Lázaro, se inscreva que aqui no canal todos os dias tem os resumos diários da novela. E participe comigo deixando seu like e o seu comentário. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Seu afastamento.